Olá, gente. Vamos falar sobre o nosso conteúdo de recuperação. Para deixar mais claro, o conteúdo de recuperação da gente vai ser queda livre, somente queda livre. Tá lá o lançamento, você estuda queda livre, aquele que você solta, que ele sai com velocidade inicial igual a zero. Caiu, atingiu a altura, tempo de queda, velocidade ao tocar o solo. Bem, basicamente isso aí que você tem que se preocupar. E a outra parte do nosso conteúdo vai ser sobre composição de movimento, aquele do barquinho na água. Se eles andam no mesmo sentido, a correnteza com o barco soma. Se o barco anda em sentido contrário da correnteza, subtrai o valor da velocidade do barco menos a velocidade da água, que é o valor da correnteza ou de arrastamento. E se sai perpendicular, que é atravessar o rio assim na perpendicular às margens, você aplica o teorema de Pitágoras. Então eu fiz um pequeno resumo aqui. Além disso, você tem dois vídeos. Tem um vídeo sobre lançamento que eu já mandei para você. Resgate ele, faça o resgate, estude por ele, resolva as questões que já foram feitas do caderno e sobre também composição de movimento. Dê uma olhada no vídeo e resolva as questões novamente. Tá aqui, eu botei caderno 2, unidade 1, 236 a 239. São as páginas lá do livro, você vai ver. Mas se preocupe somente com os exercícios de queda livre. Composição de movimento, unidade 5, para 270 a 272. Também está lá para você. Então veja bem, quais são as funções de queda livre? Ó? Se a velocidade inicial é igual a zero, a altura fica g sobre 2 vezes tempo de queda ao quadrado. A velocidade V igual a V0 mais GT, mas não tem V0, então fica V igual a GT. E a de Torricelli não tem a velocidade inicial aqui, que era para ficar ao quadrado. Então fica V ao quadrado igual a 2GH, que é a altura de queda. Tá certo? Já na composição de movimento, ó, se anda no mesmo sentido da correnteza, a velocidade da água vem para cá, o barco também, então soma. A velocidade resultante, ou velocidade com relação à terra, é a soma da velocidade do barco com relação à água, mais a velocidade da água. Sentido contrário, o barco vai para lá e a água vem para cá. Então você pega a velocidade do barco menos a velocidade da água, que a velocidade do barco é maior, porque vai vencer a correnteza. E quando são perpendiculares? Aí você aplica a equação de Torricelli. Então são esses casos mais comuns. Tem aquele cara assim, se ele quer atravessar aqui, ó, na perpendicular, então ele tem que botar a proa para cá, ó. Tem que botar a proa do barco para cá. O barco tem que ficar para cá. Porque quando ele anda aqui, a água puxa para cá. Ele vai andando, a água vai puxando. Quando ele chega lá do outro lado, ele está saindo aqui, ó, onde bem que desse lado. É justamente a menor distância que ele percorre quando isso acontece. Ele bota inclinado aqui, ó. Também aplica a equação de Torricelli. Tem exemplo feito já com vocês. Veja esse exemplo aqui, ó. Um corpo é solto de uma altura H. Toca o solo depois de 10 segundos. Se a gravidade é 10, calcule o valor da altura. E o valor da velocidade ao tocar o solo. Essas coisas a gente vai pedir. Quando eu dou a velocidade, eu peço tempo de queda. Quando eu dou o tempo de queda, eu peço a altura. Quando eu dou a altura, eu peço tempo de queda e a velocidade. E assim por diante. São sempre esses valores que a gente pede. Então, como é que a gente calcula a altura aqui? A altura, né? A altura H, pela nossa função, é dada como? G sobre 2 vezes T ao quadrado. Simples demais, você não tem V0. É G sobre 2 T ao quadrado. Então aqui nós vamos ter a altura igual. G, 10 sobre 2. E o T é 10, ó. Ao quadrado. Aqui vai ser igual a quanto? 10 por 2 dá 5, né? E 10 elevado a 2 dá 500. Então, ou dá 100. 5 vezes 100. A resposta é 500 metros de altura que eles se encontram. Simples demais. Então ele estava na altura de 500 metros. Matemática aí não tem dificuldade, não tem nada. B. E qual a velocidade que ele toca o solo? Então V é igual a GT. V é igual a GT. Então V vai ser igual
G é 10 e o tempo de queda está aqui, ó. É 10. Então ele vai gastar 100, vai cair no solo com 100 metros por segundo. Exemplo 2. Um barco desce o rio. Desce o rio no popular é quando ele vai água abaixo. Sobe o rio é quando ele vem contra a correnteza, como a gente fala no popular. Se ele desce o rio com 60, é a velocidade resultante. E sobe com 80, é a velocidade restante. A pergunta, qual é a velocidade do barco com relação à água? Ou simplesmente, qual é a velocidade do barco? Ele deu a resultante. Você vai calcular. Vamos ver isso aí. Então perceba, desce o rio com velocidade 60. Então desce o rio é isso aqui, ó. Água e barco. A velocidade resultante 60. Certo? Vou só trocar aqui. Eu vou botar esse aqui como sendo 80 e esse aqui 60. Ele vai contra e para ficar mais coerente o problema. Então ele desce o rio. Então aqui vai ser 80. E há outro caso, velocidade quando ele sobe o rio, então ele vem contra agora. A velocidade da água para cá, ó. Nesse caso aí, a velocidade restante no barco. É só um problema aqui. Botei desce, né? Quando eu peço de copiar. Desce com 80 e sobe com 60. Desculpa aí. Então ele desce o rio é a favor e sobe é sentido contrário. Então desce a favor. É porque tudo novamente. Desce a favor. 80. E sobe o rio, ele vem em sentido contrário. Sobe ao rio e vem em sentido contrário. Então ele sobe. A velocidade resultante sobre ele é 60 metros por segundo. Pergunta, qual é a velocidade do barco em relação às águas? A velocidade do barco em relação às águas é essa velocidadezinha aqui, ó. A gente sabe que quando eles andam no mesmo sentido, fica velocidade do barco mais velocidade da água igual à velocidade resultante, que é 80. Quando anda em sentido contrário, quando ele está subindo o rio, aí fica a velocidade do barco menos velocidade da água igual a 60. A gente acabou de ver isso aí. Resolver esse sistemazinho simples aqui, ó. Eu quero achar o V do barco. Não é? Então como é que eu faço aí? Multiplico por menos 1 esse aqui. Menos 1. Vai ficar V do barco mais V da água igual a 80. Aqui, multiplicado por menos 1 fica menos V do barco, menos por menos dá mais V da água, igual a menos 60. Sistema do primeiro grauzinho, lá da matemática, quinta série. Passa. V do barco cancela com V do barco. 1 mais 1, 2 vezes a velocidade da água.
80 menos 60, 20. Então a velocidade da água, 20 sobre 2. A velocidade da água, 10 metros por segundo. Bem, se ele tivesse pedindo qual era a velocidade da correnteza, qual era a velocidade de arrastamento, qual era a velocidade da água, é a mesma pergunta. Já estava respondido. Ele está perguntando assim, eu quero saber a velocidade do barco. Como você já encontrou a velocidade da água, você pega e substitui qualquer uma das duas. Você acha a velocidade do barco. Eu substituo lá de cima. V do barco mais V da água é igual a 80. Pegar de cima. V do barco está pedindo me determinar. V da água eu achei 10. 80. No V do barco, 80 menos 10. No V do barco, 70 metros por segundo. Essa é a resposta. Tá certo? Então você faça a modificaçãozinha bem aí. Bota a modificaçãozinha aí no seu caderno, copie. Tenha calma, que não é difícil não, é coisa da matemática da sexta série, responder um sistemazinho simples aí. Agora cuidado, vou botar mais um aqui para fechar. Então veja o seguinte, e se ele não estivesse andando no sentido mesmo, no sentido contrário, estivesse andando na perpendicular do rio, como era que a gente ia fazer nesse caso? Por exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplozinho aqui, botar uma figura para você entender direitinho. Digamos que o rio corra nesse sentido. Aí o rio aqui, ó. A velocidade da água, velocidade de arrastamento ou velocidade da correnteza é a mesma coisa. Estou dizendo que a velocidade de arrastamento aqui seja igual a 60 km por hora. Uma hipótese, ser uma correnteza zona 2. E o nosso barco ia atravessar assim, ó. Nosso barquinho quer atravessar assim na perpendicular. Com velocidade de 80 km por hora. Pergunta que se faz é, qual é a velocidade do barco com relação à terra? Com relação à terra é chamada velocidade resultante. Calcule velocidade do barco com relação às margens. Com relação às margens do rio. Qual é o valor? Qual é o valor dessa velocidade do barco com relação... Só um instantinho, eu posso abrir aqui. Qual é o valor da velocidade do barco com relação às margens do rio? Então nesse caso é o seguinte, a água corre para cá, nesse sentido. E o barco vai atravessar assim, ó. Quando ele anda, vai sendo puxado um pouquinho para cá. Anda mais um pouquinho, a água puxa ele para cá. Ele vai sair bem aqui assim, mais ou menos. Ó. Aqui vai ser a velocidade resultante dele. A velocidade do barco com relação às margens do rio. Como é que a gente determina este problema? Aplicando o teorema de Pitágoras, a velocidade resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado
mais 80 ao quadrado. A velocidade restante sobre o barco vai ser igual. C vezes C dá 36, 3.600, 20. 8 vezes 8 dá 64, tem um 0, bota 2. A velocidade restante desse cara aí sobre o barco vai ser igual. Raiz quadrada de 3.600 com 6.400 dá 10.000. A velocidade resultante do barco aí vai ser igual. Pelo 2, né? Eu estou sinalizando a raiz. 10.000. Raiz de 100 é 10. Tem 2 0. A velocidade restante é 100 km por hora nesse sentido aqui, ó. Aí vem aquele tipo de coisa. E se ele quiser sair, ele não botasse a proa pra cá, ele quisesse sair bem aqui assim, porque se ele botar a proa pra cá, ele vai sair aqui. Se ele quiser sair aqui, ele tinha que botar a proa pra cá, ó. Ele tá botando uma figurinha aqui. Tá aqui, ele tá aqui, ó. E o rapaz tem que desembarcar aqui. Então ele tem que botar pra cá, ó. No caso, a velocidade restante passa a ser essa, ó. Essa aqui é a velocidade do barco e aqui vai ser a velocidade da água. Então muda alguma coisa. Essa aqui passa a hipotenusa. Não vai ficar assim, ó, velocidade do barco ao quadrado. Velocidade resultante ao quadrado mais velocidade da água ao quadrado. Tá certo? Tem diferença desse aqui, ó. Aqui a velocidade restante é essa. Então velocidade resultante ao quadrado, velocidade do barco ao quadrado mais velocidade da água ao quadrado. Os elementos mudam. A hipotenusa nesse caso aqui, a hipotenusa é a velocidade restante. Nesse caso aqui, a hipotenusa aqui é a velocidade do barco. A velocidade restante passa a ser cateto, ó. Triângulo, retângulo. Então, boa sorte, boa prova, boa recuperação e boas férias também, que eu ter no momento. Já está de férias.